pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, hoje então a gente vai dar início ao projeto do Anatomia Bíblica que eu estou fazendo com o Juras Go, do canal Juras Go. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o canal dele e também das demais redes sociais, tanto dele quanto as minhas também, tá? Eu não vou deixar link da Amazon porque o livro que a gente vai tratar nesse projeto, que vai perdurar pelo ano inteiro, é um livro que eu creio que todo mundo tem, né? Eu imagino, independente da sua religião, enfim, que é a própria Bíblia, né? Nós vamos então falar ao longo desse ano, nesse projeto, das leituras dos textos bíblicos que nós vamos fazer por aqui. Eu li então o livro de Gênesis, então o primeiro livro, né, o primeiro vídeo que a gente vai fazer desse projeto, obviamente, é o livro de Gênesis. Nem todos os livros da Bíblia serão lidos nesse projeto, né? O Juras escolheu 6, eu também escolhi 6. E assim a gente dividiu esses livros para nós lermos ao longo do ano e também e fazendo os vídeos e trazendo aqui para o canal, tá? Antes de mais nada também, eu não sou cristão e mesmo que eu fosse cristão eu não saberia tudo a respeito desse livro, já que é um dos livros mais controversos que existem também. Então, se eu falar alguma coisa errada ou que não vá de acordo com a opinião, a interpretação ou a fé de vocês desde já me perdoem. Bem, a Bíblia em si, né, especificamente o livro de Gênesis, você vai encontrar elementos para várias coisas. Você vai encontrar elementos tanto para justificar, né, o divino. Você vai encontrar elementos que vai contradizer muitas das coisas dos argumentos que os próprios cristãos usam a respeito, né, do seu Deus. E também você vai encontrar elementos, né, colocar mais lenha no ódio que as pessoas têm sobre a respeito de alguns grupos sociais. Então aqui você vai encontrar elementos que dependendo da sua interpretação, você pode levar por uma questão de amor, né, por uma questão de criação, etc e tal, como você pode encontrar muitos elementos também para condenar determinadas pessoas. A palavra Gênese, né, em grego, ela significa nascimento, princípio. A palavra Bíblia em si, o significado dela é exatamente livros, né? Então a palavra Bíblia significa livros, por isso que nós temos palavras derivadas como biblioteca, bibliotecário, etc. Gênesis faz parte do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A respeito de quem escreveu esses livros, há 2 linhas de pensamento. Nós vamos ter uma que diz que quem escreveu foi o próprio Moisés, né? E outra linha de pensamento que, no caso, foi feita por transmissão oral. Então muita gente acredita que o livro de Gênesis foi transmitido oralmente ao longo do tempo. Esse livro vai falar então da história do povo hebreu, né? Por isso que o livro sagrado dos hebreus, né, dos judeus, é a Torá. Bem, a Bíblia, ela vai ter, na verdade, os livros bíblicos, eles vão ter muitos personagens. Me lembrou bastante as Crônicas de Gelo e Fogo, né, Game of Thrones, do George Martin, nesse sentido, porque são muitos e muitos, infinitos personagens. Na minha opinião, tá, a Gênesis é um livro que vai falar sobre a criação do mundo, né, nessa visão de mundo judaico-cristão, né, e também vai falar da relação, né, desse Deus cristão, na verdade não é nem o Deus cristão, é o Deus abraâmico, vamos dizer assim, da relação dele com os seus servos, né? Por isso que, por exemplo, eu fiz essa diferença porque esse é o mesmo Deus dos cristãos, é o mesmo Deus dos judeus e do islamismo. Mas a diferença é que no cristianismo ele tem a principal diferença dele é que no caso o cristianismo acredita em Jesus como filho de Deus. Os demais não. Na visão do islamismo, os cristãos eles nem são monoteístas, né? Aquela crença que eles só em um Deus. Eles são politeístas, ou seja, tem mais de um Deus exatamente pela Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na visão do Islã, isso daí é uma forma de politeísmo. Bem, no livro de Gênesis nós vamos começar então com o mito da criação. Até então não havia nada, né, no universo, só havia o caos. E do caos, né, através da palavra de Deus, da sua verbalização, o mundo foi criado, né? Primeiro ele criou os animais, depois ele criou o homem, né, e por último ele criou a mulher. E a mulher, a partir da costela, né, do homem,
e depois ele acabou descansando no sétimo dia. Tem algumas linhas de pensamento que dizem que Eva não foi a primeira mulher, que a primeira mulher de Adão foi Lilith, né? Mas, e que a Lilith, por não se submeter a ele, por não querer ficar debaixo do homem no momento da relação sexual, ela acabou sendo expulsa, né, do paraíso, e a partir disso tem a criação da Eva. Isso acontece porque tem alguns trechos da fala de Adão que dão a entender que a Eva não foi a primeira mulher dele, mas não tem nada que mencione o seu nome. Eles viviam então no Éden, né, no Jardim do Éden. Aí Deus deu total liberdade para eles fazerem o que quiserem ali, comerem de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala, né, que se eles comessem desse fruto, eles acabariam morrendo. Deus pede então para que Adão nomeie, né, os animais, né, lhes dê um devido nome. Ele adormece Adão, retira-lhe uma costela e dessa costela é feita então a Eva. E aí a gente vai começar a ter aqui o conflito de toda a coisa. Porque a serpente, ela vai se aproximar de Eva e vai induzir a Eva a comer do fruto dessa árvore que Deus a proibiu, né? E ela vai usar uma argumentação, né, muito, né, coerente. Ela vai dizer assim que se a Eva comer desse fruto, ela vai se tornar como Deus, pois ela terá o conhecimento do bem e do mal. A Eva come, imediatamente ela se envergonha da sua nudez, ela dá esse fruto para Adão. Desse momento em diante, né, tem ali o Espírito de Deus caminhando pelo Éden, e o Espírito de Deus vê, né, que eles tentam esconder as suas vergonhas, vamos dizer assim, né? E aí, no caso, Deus ele vai ver, né, que realmente eles comeram. Eles vão mentir, inclusive, para Deus, dizendo que não. Depois um vai tentar culpar o outro. A Eva culpa Adão, a Eva culpa a serpente, depois Adão culpa a Eva, e, enfim. O que acontece é que, a partir disso, esses três acabam recebendo uma sentença. A Eva, no caso, ela teria dor quando fosse parir um filho. O Adão teria que trabalhar exaustivamente para sustentar essa família. E a serpente, ela não poderia mais... ela só comeria, né, pelo que ela encontrasse ao longo que ela rastejasse, ou seja, comeria pó. E entre ela e a mulher haveria uma inimizade eterna, pois a serpente iria morder seu calcanhar, e toda vez que uma mulher visse uma serpente, ela iria gritar exaustivamente. Basicamente é isso. Então esse é o pecado original, que, de acordo com a visão cristã ou judaico-cristã, o mundo, todo o caos que nós vivemos nasce a partir desse ponto, né? A Eva e o Adão, eles têm os primeiros filhos, Caim e o Abel. De Caim e Abel nós vamos ter o primeiro homicídio existente na humanidade, né? Os dois eram irmãos. Deus ele se agradou mais da oferenda dada por Abel do que a de Caim, o que mostra que esse Deus ele é antropomorfo. Né? É diferente do que os cristãos falam, assim como todos os demais deuses da antiguidade, enfim, que são extremamente antropomorfos, ou seja, possuem características humanas tanto positivas quanto negativas. Esse Deus aqui também como a gente vai encontrar ao longo desse livro, também de outros também, características muito negativas que nós humanos temos. O Caim ele recebe uma marca, né, por conta desse crime, ele acaba virando um errante pela terra. E no caso, a Eva e o Adão vão ter outros filhos, como é o caso de Sete, de Enoque, e por aí vai. E eles vão obedecer a orientação divina de se multiplicarem, né? E junto com essa multiplicação da humanidade, conforme a humanidade for crescendo, vai crescendo também a iniquidade, ou seja, o mal, o pecado. E nós vamos ter então a primeira contradição. Uma das primeiras, na verdade, contradições, no meu ponto de vista, tá? Porque tem outras. A própria criação da Eva, do Adão, a origem da humanidade a partir deles é cientificamente comprovado que não ocorreu, tá? Até mesmo porque todos teríamos a mesma genética, mas não é o caso do vídeo. Eu vou falar das contradições encontradas dentro dele mesmo. Os cristãos, né, eles falam, na verdade, todas as religiões abraâmicas falam que esse Deus, ele é onisciente, ou seja, ele tem o conhecimento de tudo, né, que houve, que haverá e etc. E aqui no capítulo, conforme a humanidade vai crescendo, né, nós vamos então ter Adão e Eva, nós vamos vendo que a humanidade ela vai se tornando, da mesma proporção do seu crescimento, né, no sentido de quantidade, vai crescendo também a maldade. E aí, nós vamos ter então Deus se arrependendo de ter criado a humanidade.
Em Gênesis 6,6, ele vai dizer assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nesse momento, então, né, então você vê aqui que é um Deus que ele não sabe tanto assim quanto os cristãos dizem que ele sabe. Nós vamos ter então agora a entrada de Noé. Então vamos lá. Noé, com 600 anos de idade, constrói uma arca, né, que foi uma orientação divina, para quê? Quando o dilúvio, né, houvesse o dilúvio, ele e sua família e também um casal de cada espécie de animal fossem salvos da destruição, da primeira destruição da humanidade. Começa-se então o dilúvio, chove-se por 40 dias e 40 noites e as águas prevalecem sobre a terra por 150 dias. Deus, como ele é onisciente, né, nós sabemos então quão ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele agora, se antes ele se arrependeu de ter feito a humanidade, agora ele se arrependeu de ter destruído a humanidade. Então ele promete a Noé que nunca mais fará a mesma coisa. Embora ele vai prometer, mas não vai cumprir, porque tão logo nós vamos ter outra destruição, né, que é no caso de Sodoma e Gomorra, muito embora numa proporção menor. Mas a gente vai perceber que não há tanta onisciência assim. Torre de Babel, né, que a partir dela que o homem quis alcançar os céus construindo uma torre imensa. Então Deus ali para confundi-los, né, não deixar que eles prossigam no seu objetivo, faz com que eles acabem falando diversas línguas. Daí nós vamos ter a criação de vários idiomas, eles vão se confundir, tanto que a palavra Babel significa confusão, e vão se espalhar pelo mundo. Existe um outro personagem que vai entrar aqui, e esse é um dos personagens muito importantes, tanto para o livro, quanto para as próprias religiões, né, que defenderam a partir dele, que é o caso do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, que é Abraão, tanto que nós chamamos essas religiões de religiões abraâmicas, né? É um dos personagens mais importantes que vão aparecer aqui. Deus orienta Abraão até então para que saia da sua terra, né? E vá para um local no qual ele o orientará, né? Deus também fala que a partir dele, graças a ele, todas as famílias da terra seriam abençoadas e a partir dele também seriam feitas grandes nações. Ele pega a sua mulher, que é a Sara, e vai em direção ao Egito. Vamos lembrar aqui que o Egito vai aparecer muitas vezes nessa narrativa porque nós estamos falando, não é nem de uma questão somente bíblica e sim histórica, nós estamos falando do período da antiguidade na história. Outro detalhe é que não é só a Sara, né, a mulher dele, que vai com ele para o Egito. O próprio sobrinho dele vai junto. A Bíblia fala, né, Gênesis fala que a Sara era uma mulher até então muito bonita. Então, quando eles chegam ao Egito, o Abraão vai falar para os egípcios, no caso, que Sara era sua irmã e não sua mulher, porque ele ficou com medo de falar que era sua mulher e no caso, ele acabar sendo morto, né? O faraó, ele possui a Sara, né? Ele acaba pegando a Sara, vamos dizer assim. E eu acho engraçado isso também, porque esse Deus do Gênesis, ele vai permitir que a mulher, muitas vezes, seja colocada em situações subalternas, assim, ele vai ser conivente com muitas situações como que a mulher é colocada, de uma forma que, assim, nós, né, que devemos ser inferiores a ele, aí ele fica difícil de concordar. Quando o faraó descobre que Sara não é irmã de Abraão, e sim ela é esposa de Abraão, ele os expulsa da sua terra. A Sara era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, né? Deus pede, né, para que Abraão conte as estrelas e também os grãos de areia, né, do mar, e promete, né, que se ele pudesse contar, esse seria o número da sua descendência. A Sara se desespera, entrega uma das suas servas, né, que é a Agur, para que se deite com o seu marido e dele eles possam ter filhos. Dessa história, mais ou menos, que vai nascer aquela famosa série, e especialmente o livro, né, distópico, feito pela canadense Margaret Atwood, O Conto da Aya, né? Uma história que conta, inclusive, como que as mulheres são extremamente inferiorizadas. É como se a gente pegasse essa questão da Aya, né, de usar a mulher como somente reprodução, e trouxéssemos essa coisa essa prática que a Sara fez
para os nossos dias. Eu vou falar, esse ano eu vou conversar sobre o conto da Aya, eu vou resenhar e a gente conversa melhor. Agora, o que é mais absurdo, né, o que foi mais absurdo na minha opinião, foi ver o quanto que esse Deus ele é conivente com essa prática da Aya, né? Inclusive a Agor, ele chama essa serva egípcia, né, que se deitou com Abraão e orienta ela, fala assim, olha, coloca o nome do seu filho de Ismael, tá? Então assim, você percebe que esse Deus ele é muito conivente com várias práticas. E eu tô falando isso, gente, que é o que está aqui, tá? Não é somente o meu achismo, não. Ele é muito conivente com várias práticas que inferiorizam demais a mulher. Mais uma vez, né, como ironicamente estamos falando de um Deus onisciente, que sabe de tudo, depois que o Abraão ele se deita com a mulher, com a serva de Sara, né, e tem um filho que é Ismael, aí sim esse Deus decide dar um filho ao casal, né? Ele dá um filho, inclusive a Sara dá risada quando o anjo lhe informa sobre esse filho, por conta da idade dos dois, né? Os dois já estão bem senhores. E nós vamos ter então o nascimento de Isaac. Antes de falarmos sobre Isaac, vamos conversar então sobre esse sobrinho de Ló que foi de Abraão, que foi com eles, né? No caso é Ló. Ló mora numa cidade, né, chamada Sodoma e Gomorra. Essa cidade é assim, o auge, o pico, né, da maldade. Então Deus decide destruir aquela cidade. Então Deus pede para que, né, pede não, na verdade, ordena para que Ló pegue a sua família, saia de Sodoma e Gomorra, pois ele a destruirá. Ele orienta, não olhe para trás enquanto estiver queimando a cidade, né? Porque a cidade é queimada com fogo e enxofre enviado dos céus. A mulher de Ló, né, ela acaba olhando para trás e se transforma, no caso, numa estátua de sal. As filhas de Ló, né, criadas numa cidade onde a promiscuidade, enfim, a maldade era muito comum, elas com medo também de não terem mais filhos, né, já que, enfim, né, estão só ela e o pai, elas e o pai, os três vão para uma caverna e elas decidem embebedar o pai, né? Tanto que vocês vão encontrar muito incesto, tá? Na Bíblia, no livro de Gênesis, pelo menos que foi o que eu li. Elas decidem embebedar o pai, uma numa noite, a outra numa outra noite, e se deitam com ele, né? Eu me perguntei até qual que era essa bebida fortíssima para a época que fez com que Ló perdesse a consciência a tal ponto de transar com as próprias filhas, né? É uma coisa meio difícil de entender. Esse filho, então, de Sara, legítimo, né, com Abraão, que é Isaac, ele vai se casar com a Rebeca, e eles vão ter um filho, né, que desde o ventre da mãe já vão rivalizar um contra o outro, que é o caso de Esaú e Jacó. O Esaú, ele era um cara muito ligado à caça, né, e ele se dava muito bem com o pai. Jacó já era um cara muito mais caseiro, tal, se dava muito bem com a mãe. Isaac, né, como um grande homem de Deus, um bom homem de Deus, o que ele faz? Ele decide dar a sua bênção somente ao filho que ele mais gosta, né? Bem cristão, bem normal isso, a gente vê muito isso hoje em dia. O Isaac, ele já é um senhor, né? Então sua visão está um pouco turva, falha. E a própria Rebeca, né, ela orienta o filho, que ela mais gosta, que é Jacó, a vestir um casaco de pelos, pois o filho outro filho, Esaú, ele era muito peludo, Jacó já não era tanto. E enganar o pai, né, para que ele se passe pelo irmão e acabe a bênção sendo concedida a ele. Ele consegue fazer isso, né, enganar o próprio pai. O irmão se enfurece e promete matar o irmão assim que o pai morrer. Jacó se casa então com Raquel, tá? E Raquel não pode ter filhos. Eu falei, na verdade, que a Margaret Atwood se inspirou no caso de Abraão e Sara, né, para criar o conto da Aya. Na verdade, também, né, que nós vamos ver aqui esse ritual, né, essa questão da Aya, mais uma vez sendo repetida nesse casal, só que o texto que aparece lá no livro da Margaret Atwood é exatamente o texto que vai aparecer aqui, da relação, né, do Jacó com a mulher Raquel, que não podia ter filhos. Ela concede sua serva, né, vamos dizer assim, para se deitar com o marido e assim ter um filho através dela. Vamos ler para a gente entender melhor? Esse trecho que a Margaret Atwood se inspirou para criar o conto da Aya fica em Gênesis capítulo 30, né? É assim: depois Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu Jacó contra Raquel e disse: estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre?
E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então vai ser desse texto bíblico que a Margaret Atwood vai se inspirar. O que ela faz? Ela pega esse trecho bíblico, né, e tenta fazer com que as mulheres de hoje em dia na história sejam obrigadas a fazer a mesma coisa que a serva de Jacó fez através por ordem da sua soberana. Mas como se trata de um outro livro, a gente vai deixar para conversar depois. De Jacó, né, e do irmão Esaú nascem duas nações, né, diferentes. Mas enfim, não vou me alongar sobre isso, porque no final eles acabam até se perdoando, enfim, né. Mas assim, são dois irmãos que desde sempre, na verdade, rivalizaram demais um com o outro. Por conta dessa questão da aia, etc., Jacó, ele vai ter muitos filhos, né? E nós vamos ter então aqui o principal filho e o último personagem do livro de Gênesis, né, como principal, que é o caso de José. José era o filho preferido de Jacó, e ele ganha do pai uma túnica de várias cores. Inúmeros irmãos, né, fruto da relação de Jacó com as duas aias, que é a Bila e a Zilpa, sentem muita inveja dessa relação, muito ciúme, e um dia sequestram o irmão mais novo e o vendem ao Egito como escravo. Os seus irmãos sujam essa túnica de sangue, entregam a Jacó e dizem a ele que o irmão fora morto, enfim, por algum animal feroz na floresta. E Jacó acredita, né? E para ele é uma baita de uma decepção. O personagem de José é muito importante, não somente para as religiões judaico-cristãs, mas também para a própria história, pois é a partir dele, né, que nós vamos ter toda essa relação histórica que existiu na antiguidade dos hebreus, do povo hebreu com o povo egípcio. Que foi uma relação, quando você estuda a antiguidade, você vê que foram dois povos assim que se misturaram muito, e enfim, isso aconteceu graças a José. Ele é preso, né, pois a mulher do faraó que o desejava, o chantageia, inclusive, o ameaça a se deitar com ele. Ele se recusa e acaba sendo preso. Quando ele chega dentro da cadeia, né, da prisão, vamos dizer assim, ele começa a interpretar diversos sonhos que alguns prisioneiros lá estão tendo. O faraó, nesse meio tempo, ele tem um sonho muito esquisito. Ele sonha que ele está na beira de um rio, e desse rio nascem 7 vacas, né, gordas, bonitas, saudáveis, e em seguida nascem 7 vacas também, só que dessa vez magras e feias. Essas 7 vacas magras e feias devoram as vacas gordas e bonitas, só que mesmo assim elas não engordam, elas permanecem feias. Alguém informa o faraó, né, porque o faraó consulta vários adivinhos, né, a terra do Egito foi uma terra cheia de adivinhos, magos, etc. E aí nenhum dos adivinhos conseguem interpretar esse sonho de uma maneira convincente. E aí ele escuta falar do José, que está lá na prisão, interpretando sonhos, né, e ele chama o José. O José interpreta esses sonhos. Ele diz que essas 7 vacas gordas e bonitas seriam 7 anos prósperos, né, que o Egito teria. E essas 7 vacas magras e feias que as devoram seriam 7 anos seguidos, né, desses anos prósperos, que o Egito sofreria com uma grande fome, enfim, né, com um momento muito complicado. Ele aconselha o faraó a armazenar alimentos enquanto ainda existe a prosperidade sobre o Egito, para que eles possam sobreviver quando esses maus tempos vierem, né? Olha que conselho muito rico esse que ele deu, eu achei. E não somente eu achei, como o próprio faraó, né? Porque no caso o faraó, ele vai, graças a esse conselho, José vai se tornar muito querido pelo faraó, e o faraó irá transformá-lo, no caso, no governador das terras do Egito. E aí, tal como José previra, os 7 anos vieram, 7 anos de prosperidade e os 7 anos também de fome. Então, como eles haviam armazenado comida, né, alimentos, como José tinha aconselhado o faraó, muitos vieram pedir, né, para negociar com eles, para comprarem comida com os egípcios. O José era quem controlava, né, era quem administrava tudo isso.
E quem é que vem pedir auxílio para ele, né, pedir para comprar comida? Os seus irmãos, que lá no passado o haviam sequestrado e vendido para as terras do Egito como escravo. É assim que os vê, não diz na cara, né, que não os lembra, até mesmo porque os irmãos não reconhecem, né? E no caso, mas ele descobre que o pai Jacó teve um novo filho, que é o Benjamim, e que esse foi o único filho que não veio, né, não foi para o Egito, pois o pai temia que alguma coisa acontecesse na viagem com o filho mais novo, com o caçula, tal como houvera acontecido no passado, né, como ele acreditava que havia acontecido com José. O José abastece os irmãos, né, com alimentos, etc., os permite voltar para o pai. No entanto, aprisiona, deixar um deles como refém, e só fala que irá libertá-lo quando eles voltarem para a terra do Egito com o irmão caçula que ele deseja vê-lo. Aí algo contraditório e cômico ao mesmo tempo, né? É que o pai e os irmãos, né, Jacó e os outros filhos, só vão se preocupar, né, em mandá-los novamente, né, só vão voltar para o Egito para resgatar esse irmão quando todos os mantimentos, né, que fora dado por José no início, né, se esgotarem. Então eu falei assim, nossa, eles esperaram a comida acabar para terem um motivo. Então na verdade eles voltaram, não foi nem por conta do irmão, e sim voltaram por conta de mantimento que havia acabado, né? Isso fica bem explícito aqui. É difícil não perceber. E aí, né, pra não ficar muito longo, vai ter alguns conflitos psicológicos, enfim, muita coisa. Vai descer então Jacó, né, com todos os filhos para a terra do Egito, sem saber até então o que é José. José ali num jantar, né, ele fala, né, olha, eu sou o José, vocês não se lembram de mim. É uma cena até emocionante, né, a família inteira chora, enfim. Ele perdoa os irmãos e o faraó, quando descobre, né, que a família do José apareceu, pede, né, para que José traga toda a sua família para as terras do Egito, que eles possam habitar, trabalhar, enfim, nas terras do Egito, né. Nesse primeiro momento, né, de José com os egípcios, nós temos uma relação super harmoniosa, super amigável do povo egípcio com o povo hebreu. Tanto que quando Jacó morre, os egípcios vão também no enterro dele. É muito interessante. Nesse primeiro livro não dá nem margem à tirania praticada, né, do povo egípcio contra o povo hebreu no próximo livro, que é Êxodo. Então, vamos falar de Êxodo num vídeo posterior, lembrando que é uma vez por mês, nós vamos falar de um livro bíblico diferente, tá? E esse aqui foi José, esse aqui foi o livro de Gênesis. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as minhas opiniões sobre algumas adaptações que eu acabei assistindo também. Bem, a escrita de Gênesis, na minha opinião, pelo menos pra mim, ela é de fácil compreensão, é uma leitura muito fácil, muito embora assim, estilisticamente falando, você vai ter muita mesóclise, ênclase e por aí vai. Mas isso aí você tira de letra, dá pra compreender, mas a leitura em si ela é muito compreensível. O que confunde bastante esses inúmeros personagens e a forma como eles vão se intercalando ao longo da narrativa, né? Então isso é um pouquinho confuso, mas nada também de outro mundo, assim. Algo muito interessante que eu também achei aqui é a presença de seres fantásticos, né, na Bíblia. Então você vai ter, por exemplo, gigantes. Então você vai ter aqui a presença no livro de Gênesis de gigantes, né? Veja só como a Bíblia ela é bem contraditória em relação à ciência, porque não houve, né, não tem nenhuma comprovação científica que houveram gigantes de fato na Terra. E a Bíblia fala deles. Nós temos, por exemplo, comprovação, esqueletos, enfim, de dinossauros, e eles não aparecem na Bíblia. Então é meio engraçado isso aqui. E também vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link pro próprio filme, talvez, eu não sei se tem no YouTube, se tiver eu vou deixar, ou o link para vocês, alguma coisa eu vou deixar, dá uma olhada. Esse filme é muito legal porque ele faz uma trajetória, um resumão, assim, bem legal de todos esses personagens bíblicos e os principais conflitos e histórias que os envolvem, muito embora ele não obedece muito uma ordem cronológica, tal como está na Bíblia. Então, por exemplo, eles vão falar de Adão e Eva lá no meio, vão falar de Noé antes de Adão e Eva e por aí vai. Mas é bem legal, dá uma assistida lá. Agora, o filme que eu mais gostei, até mesmo por ser hollywoodiano, foi o filme Noé, né? Tem alguns anos já que ele foi lançado, mas tem muita coisa legal que dessa vez, com a leitura da Bíblia, eu achei, eu consegui perder. Então assim, né, são 2 horas de filme, do filme de Noé,
É uma produção muito hollywoodiana mesmo, assim. Algumas coisas são muito exageradas, como, por exemplo, os próprios elementos fantásticos da Bíblia, como gigantes, como eu falei, a forma como foram representados no filme, eu achei meio, né, nada a ver. O filme não é muito fiel ao texto bíblico, mas ao mesmo tempo também não foge demais, né? Não é nada muito anormal, mas também não é tão fiel assim. O que eu achei, nesse quesito, com essa visão de cinema, o negócio é bem legal. Top, eu super gostei. Nossa, a invasão das águas, os animais chegando na arca, é muito interessante, né? Fora que nós vamos ter, assim, atores muito, pelo menos na minha época, né? Nós vamos ter a Emma Watson, que é a Hermione do Harry Potter, fazendo parte desse elenco. Nós vamos ter, eu esqueci o nome daquele ator que ele faz o Percy Jackson, né? Dos Olimpianos. Fazendo também parte desse elenco, então é bem legal, assim, eu achei esse filme, desde que eu pedi a indicação, quando me mandaram ele, eu fiquei muito, comecei a assistir e falei, cara, muito legal, né, os efeitos utilizados, enfim. Agora, o que eu achei bem legal nesse filme, é o próprio mito da criação narrado pelo Noé. Então, assim, muito, se eu achar esse mito, aqui no YouTube eu vou deixar também na descrição para vocês darem uma olhada. É rapidinho, acho que são 2 minutos, 1 minuto, mas é muito legal. Então, assim, gente, é isso, né? Começamos aqui então com o primeiro vídeo, né, do projeto Anatomia Bíblica, né, com a Bíblia. Eu li essa versão da Bíblia Sagrada, né, que é a Bíblia Protestante, mas também eu tenho a versão da Bíblia Católica. Enfim, né, vamos conversar então no próximo vídeo sobre o livro de Êxodo, que é a continuação do livro de Gênesis. E por aqui a gente vai falando também sobre as leituras que forem feitas ao longo do ano, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.